O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse ontem, durante evento em São Paulo, esperar que seu sucessor não seja julgado pela camisa que veste, mas sim por decisão técnica. O Planalto deve indicar o nome do sucessor para o comando do BC nas próximas semanas. Repórter André Anelli. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, voltou a dizer que espera que o sucessor dele no cargo seja julgado pelas decisões técnicas e não por conta de reuniões que ele faz. Relembrando que Campos Neto foi amplamente criticado pelo presidente Lula em junho por ter se reunido com o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, e até por ter recebido uma homenagem da Assembleia Legislativa do Estado. Após esses eventos, Lula questionou a isenção política do dirigente do Banco Central, já que o governador de São Paulo é considerado o maior opositor em atividade do atual governo. Sem citar nenhum desses episódios, Campos Neto afirmou esperar que o próximo presidente do Banco Central não seja julgado pela cor da camisa que veste. Eu espero que o meu sucessor não seja criticado ou não seja julgado pela cor que a camisa que ele veste, ou por se ele foi à festa, ou se ele participou de uma homenagem de um jeito ou de outro, e que ele seja julgado pelas decisões técnicas que ele tomou. Porque eu tenho certeza que quem está no Banco Central, e vocês sabem isso, não tem como não estar perto de governo, de parlamentares, porque você precisa fazer esse trabalho para aprovar seus projetos. Mas você precisa ter a capacidade de diferenciar o que é proximidade e o que é autonomia e independência. Então eu espero que isso aconteça e que isso seja cada vez mais parte da cultura do Banco Central. Essas declarações foram dadas durante participação de Campos Neto em uma conferência do Banco BTG Pactual. O mais cotado para ocupar a vaga de presidente do Banco Central é o diretor de política monetária do órgão, Gabriel Galípolo. O presidente Lula ainda não oficializou a indicação ao Senado, mas se reuniu com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que afirmou que tem interesse em dar andamento ao processo de avaliação do indicado. Eu tomei um café hoje pela manhã com o presidente Lula. Nós tratamos de diversos temas nacionais, diversos temas do meu estado de Minas Gerais e conversamos inclusive sobre o Banco Central. E disse a ele que uma vez haja a opção dele, a escolha dele do nome, que ele nos participe no Senado para que possamos passar a ele o cronograma e a expectativa de apreciação na Comissão de Assuntos Econômicos e no plenário do Senado Federal. Temos toda a boa vontade de poder dar o andamento dessas sabatinas aqui no Senado Federal, justamente porque nós temos que primar pela estabilidade, pela previsibilidade, especialmente num tema tão sensível como é a política monetária e uma autoridade tão importante quanto é o presidente do Banco Central para a estabilidade econômica do país. Então, obviamente, nós temos senso de responsabilidade. Uma vez indicado o nome, nós vamos ter todo o zelo e todo o cuidado para dar um andamento no Senado Federal. O governo federal também tem pressa em indicar um sucessor do Banco Central para desviar o foco de Campos Neto. O atual dirigente da autarquia reafirmou nesta terça-feira que, se for preciso, vai voltar a subir a taxa básica de juros. Campos Neto destacou que o colegiado do banco sempre vai perseguir a meta de inflação e reiterou que nunca viu um espírito de equipe tão bom no Banco Central como nas últimas reuniões. A atual Selic, em 10,5% ao ano, é outro tema que constantemente provoca críticas do presidente Lula, que gostaria de taxas mais baixas para estimular o investimento no país. De Brasília, André Anelli. Vamos então ouvir a opinião dos nossos analistas nesta quarta-feira. Amanda Klein, Cristiano Beraldo, um ótimo dia a vocês. Amanda, Campos Neto já de saída, então quase de saída do Banco Central, disse esperar que o próximo presidente não seja julgado pela camisa que veste. Diz também que proximidade é uma coisa e que autonomia e independência são outras coisas bem diferentes. É uma tentativa de se explicar, na sua opinião, colocar pressão em cima de Gabriel Galípolo, que é o cotado, o favorito para ocupar essa vaga, ou as duas coisas? Olívia, bom dia a você, ao Colombo, Beraldo, bom dia à nossa audiência. Acho que primeiro o Campos Neto já assumiu, que cometeu um erro e cá para nós, foi um erro grosseiro ao usar aquela camisa amarela ao votar
na eleição de 2022. A mulher de César não tem que apenas ser honesta, tem que parecer honesta. Por mais que ele fosse próximo ao governo Bolsonaro, isso não era segredo para ninguém, não cabia a ele uma autoridade autônoma, independente. A independência do Banco Central havia acabado de ser aprovada, não competia a ele usar uma camisa que claramente remetia a uma das candidaturas. Dito isso, até porque isso é passado, o que eu tenho de informação, e apurei isso ontem, até conversando com algumas pessoas que participaram nesse evento de um grande banco em São Paulo, é o seguinte: a indicação do Galípolo deve vir sim nas próximas 2 ou 3 semanas no máximo. Acho que depois dessa conversa com o Pacheco, talvez tenha até sido reduzido esse escopo de tempo para os próximos dias, porque o governo quer aproveitar esse esforço concentrado do Congresso Nacional antes das eleições municipais. Então, esforço concentrado do Senado. O nome de Galípolo é bem aceito pelos senadores, não deve enfrentar dificuldades na CAI, mas tem uma série de trâmites, de ritos que precisa seguir. Quando a Dora menciona essa transição que já começou mesmo, e Campos Neto e Galípolo estão absolutamente alinhados nessa transição, tanto que os dois deram declarações no mesmo sentido, que é da possibilidade de uma alta de juros. O Galípolo chegou a dizer com todas as letras, num desses eventos que ele participou nos últimos dias, que a alta de juros está sobre a mesa. E o que aconteceu depois dessa declaração? O dólar baixou de quase 5,70 para o patamar de 5,40. Ontem, Campos Neto disse nesse evento também que os indicadores, tanto externos, que era aquela possibilidade de recessão dos Estados Unidos, estavam começando a precificar, melhoraram. Então, a possibilidade de recessão diminuiu, a possibilidade agora maior que o mercado enxerga é de um pouco suave, e os indicadores internos, por causa dessa baixa do dólar e contenção, uma série de contenção de expectativas em relação à inflação, também melhoraram. Bom dia, Amanda, Lívia, Colombo, bom dia à nossa audiência. Olha, o Roberto Campos Neto, ele não tem que explicar nada a ninguém sobre cor de camisa. Verde, amarelo, azul, branco, eu aprendi na escola, são as cores da bandeira brasileira, pertence a todos os brasileiros, independente da sua ideologia política. Da mesma forma que o vermelho, apesar de no Brasil ser associado à esquerda, vermelho nos Estados Unidos é a cor do Partido Republicano. Então, vote com a camisa que você quiser, você está votando pelo Brasil. Se vai com as cores da bandeira brasileira, melhor ainda. O fato concreto é que essa fala de Roberto Campos Neto não tem o cunho de se explicar ou se justificar. Tem sim uma tentativa de estabelecer um padrão para a gestão do Banco Central brasileiro, que tem imensos desafios diante de um governo que gasta demais, que não consegue colocar suas contas em ordem, porque simplesmente se recusa a gastar menos e vê o contribuinte como um saco sem fundo. Ele sempre acha que dá para colocar a mão mais fundo no nosso bolso. Então, a preocupação dele é que o próximo presidente continue atuando da forma que o Banco Central vem atuando nos últimos anos, com independência e com olhar na realidade, para impedir que o pior aconteça do ponto de vista econômico no Brasil.